Está no ar o Espaço e Comunidade, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. E no programa de hoje, uma super dica com a professora Brigitte Bedin de como montar currículo. Você sabe o que pode e o que não pode conter? Teremos também uma entrevista com o professor Fábio Bonvenuto, do Conservatório Municipal de Guarulhos, explicando a inclusão musical. E na nossa agenda, a programação cultural da semana. Tudo isso e muito mais para você. Não saia daí, a gente volta já! O Espaço e Comunidade começa com uma dica de como montar o seu currículo. Você sabe o que pode e o que não pode conter? O tamanho da fonte, as informações necessárias? Então anota aí as dicas da professora Brigitte Bedin. Olá, eu sou a professora Brigitte Bedin e sou da Universidade de Guarulhos, na qual eu ministro disciplinas para o curso de Gestão de Recursos Humanos. Hoje a gente vai estar dando algumas dicas de como a gente deve elaborar um currículo. Então, primeiro, para que esse currículo tenha uma melhor apresentação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cuidados com o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra. Não pode ser uma letra muito pequena. Vocês têm que se colocar no lugar de quem está lendo os currículos. E aí, quanto menor a letra, menos vontade a gente tem de ler. Então, cuidado. Fonte 12 é o ideal. Não precisa necessariamente ser uma fonte tradicional. Pode ser um Arial, pode ser um Taloma, que são fontes não tão tradicionais e são maiores, mais fáceis de ler. Além disso, esse currículo ele deve estar claro, deve ser organizado, não pode ter erros de português. Isso é cruel, é horrível, fica muito mal para o candidato apresentar um currículo com erros de português. Não pode ser xerocado, ou seja, é original. O fato de você tirar xerox de um currículo pega muito mal. Por quê? Porque a empresa tem aquela sensação de que você está tirando para tudo quanto é lado e está em desespero. Não é essa a imagem que você quer passar. E esse currículo ele tem que ser direcionado. O que eu quero dizer com direcionado? Às vezes a gente pega um currículo e no objetivo está assistente administrativo, agente de segurança e vendedor. Gente, não pode. Esse currículo ele tem que estar direcionado para a área que você deseja. Então, por exemplo, se a sua área é vendas e você quer um cargo de vendas, você vai pôr vendedor. Se a sua área é educação e você quer um cargo de professor, você vai colocar professor. Digamos que você seja professor e seja da área de vendas. Você vai ter que escolher um dos dois de acordo com a vaga que você está pleiteando. Então, tem que estar direcionado. O que tem que ter nesse currículo? Ou seja, ele tem que ter o objetivo, seus dados principais, por exemplo, nome, telefone, endereço, a região na qual você mora, estado, e os contatos. De preferência, contatos que possibilitem as pessoas te achar. Além disso, além do objetivo e do nome desses dados principais, formação, ou seja, em que você se formou. Não tem necessidade, por exemplo, você tem um nível superior completo. Não existe a necessidade de repente, você colocar o grupo escolar, colocar o ensino médio onde você fez. Não existe essa demanda. Ou seja, você vai colocar só a sua formação superior. Ah, mas eu tenho pós-graduação. Formação superior e pós-graduação. Além disso, sua experiência é fundamental. As empresas nas quais você trabalhou. Não necessariamente, se você tiver 20 empresas pelas quais você passou, não necessariamente você vai colocar as 20. Direciona. Ou então, coloque as 3 últimas, ou coloque aquelas empresas importantes que, de repente, é interessante que a outra empresa saiba que você trabalhou nessas empresas. Além disso, experiência, formação, cursos complementares. Digamos que você esteja pleiteando uma vaga de qualidade e você fez um curso digamos, de culinária. Você vai colocar esse curso? Evidente que não. Então, você vai direcionar os cursos também. Somente cursos que tenham a ver com aquela área de atuação. Idioma, inglês, espanhol, línguas de peso. Até francês, mandarim, se for o caso, mas não vai colocar, de repente, uma língua russa. Por quê? Porque não tem a utilidade comercial que a gente espera.
Por outro lado, vai colocar a língua, mas num conhecimento de intermediário para cima. O básico não vale. Isso são algumas dicas. E, fora isso, não assinar o currículo e não colocar a pretensão salarial, a não ser que peçam. E para finalizar, foto. Só se pedirem, do contrário também não é para colocar. Então, boa sorte. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem como montar um currículo com as dicas da professora Brigitte Bedin, pega o papel e a caneta e anota as dicas da programação da semana com a nossa agenda. O Espaço Comunidade faz um breve intervalo e logo após a nossa entrevista com o professor Fábio Bonvenuto, falando sobre a inclusão musical aos deficientes visuais e auditivos. Não saia daí, a gente volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Uhul! Borboleta! O Espaço e Comunidade está de volta. E hoje o programa vai falar de um assunto bem interessante, a inclusão musical. Você sabia que os surdos sentem a música? Que os deficientes visuais podem tocar?
E para falar sobre isso, recebemos o professor do Conservatório Municipal de Guarulhos, Fábio Bonvenuto. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo bem? Tudo bem. Fábio, fala pra gente, primeiro, assim, né? Porque isso não é qualquer professor que tem essa sensibilidade, porque é um desafio. Como que surgiu essa ideia aí? Na verdade, essa ideia surgiu pela necessidade do próprio aluno com deficiência que nos procurou e queria ter aula de música, né? Então, foi um aluno cego. Na verdade, ele tinha acabado de ficar cego, né? Era um jovem. E ele queria aprender violão, só que ele não queria aprender só violão de ouvido. Ele queria aprender a partitura. Queria saber a parte de partitura mesmo. Exato. E aí, então, nós acabamos, assim, tendo que aparelhar o conservatório para poder produzir a partitura em braille. Nossa, então foi um trabalho, assim, que não foi só de coração, teve que também estruturar o ambiente, né? Ah, teve. A infraestrutura teve que... tivemos que correr atrás. E fala pra gente, assim, ainda há preconceitos, né? Tanto às vezes do próprio pai em aceitar o filho que tem alguma dificuldade que venha de nascença ou adquirida, em deixar a criança participar da música? No caso do deficiente visual, isso não é muito recorrente, não. Não. O que acontece mais é com aluno surdo. Surdo? É. E aí o pai acredita muitas vezes que é melhor deixar o filho no canto dele. No ostracismo, né? E aí, na verdade, se você der a oportunidade, né, para que ele possa se manifestar ou entender a música, né, ou o universo sonoro, né, ele pode ou não, né, seguir o caminho da música. Certo. E Fábio, você já, fora tudo esse trabalho que você tem, o pessoal vai viajar também. O seu trabalho não se resume a Guarulhos, não é isso? Não. A gente, na capacitação, a gente faz o trabalho tanto no território nacional, né? Então nós já fizemos algumas capitais no Brasil, multiplicando essas ações. E Portugal se interessou, então nós estivemos lá o ano passado, no MEC em Lisboa, no Ministério da Educação em Lisboa, falando do trabalho, falando da possibilidade. E quando o prefeito de Vidigueira, né, conhecendo o trabalho, se interessou e convidou, então dia 17 próximo agora, estaremos indo para lá. Legal. E assim, você falou assim que o pessoal se interessa e tudo mais. Vocês levam e capacitam os professores locais ou fazem somente a apresentação e abrem as portas do conservatório caso eles queiram? Não, é de capacitação mesmo, formação de professores multiplicadores. Né? O último curso que teve foi agora no SESC de Goiânia, né? Capacitamos 24 professores para trabalhar com a inclusão. Poxa, bacana. E assim, quantos alunos vocês têm hoje, mais ou menos? No conservatório hoje nós estamos com 29 alunos. Tá, e o programa de música, ele abre inscrição de quanto em quanto tempo, mais ou menos? No início do ano letivo. No início do ano letivo. Isso. E tem esses 24, mas existe possibilidade de fazer aquela fila de espera e se alguém venha desistir, alguém entrar em contato ou não? Tem sim. Tem sim. Todo início de ano é feita as inscrições e aí, geralmente, a demanda não tem sido tão grande, né? Apesar de que as turmas são muito fechadas, né? Então, o público que vem é atendido, tem sido atendido. No caso da música em braille, o aluno cego, ele precisa ter essa partitura de maneira tátil. Então, pra você ter uma ideia, um método de ritmo em tinta que a gente utiliza, ele custa 18, 20 reais. E em braille ele chega a custar 2.500 reais. Então, o preço é proibitivo, é praticamente para excluir, né, o deficiente visual. E então nós trabalhamos em parceria com a UFRJ, né, e lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro eles tiveram um projeto de produção de um software que faz a transcrição da partitura para o braille. Automaticamente? Não é automaticamente, ele tem que digitar mesmo todas as notas. Mas é onde ele pode, ali com um computador, ele digita todas as notas, né, em braille, e o conservatório tem impressora braille. E aí com a impressora a gente então tem como esse arquivo, inclusive ele é socializado através do site para qualquer cego do Brasil, do mundo, ter aquela partitura que já foi produzida, de graça. Que bom. Uma vez eu assisti, talvez você até conheça, assisti um filme chamado Mr. Holland, que era um músico e ele tinha um filho que tinha deficiência auditiva.
Para o deficiente visual, ele tem o braille. E para o auditivo, como funciona? Então, o deficiente auditivo ele tem uma barreira que é social. Então, quando eu iniciei esse trabalho, esse projeto, o que eu mais ouvia era: a música não faz parte da cultura surda. Então, eu insisti nisso, porque literatura no Brasil, nós só temos um livro, que é A Musicalidade do Surdo, que é de uma psicóloga, e esse livro ele trata a musicalidade de uma forma mais clínica, não é performática. O objetivo do conservatório, o objetivo do projeto é performático, é produzir música. E entendi então que, né, comecei a utilizar esse argumento, né, que se o surdo pode dançar usando um tablado de madeira, né, então ele sente a vibração e ele pode dançar, se ele pode sinalizar um coral em libras, né, então tem lá um coral cantando e o surdo sinalizando em libras. Se ele pode usar a música como produto, por que ele não pode produzir a música? Né? Quem tem que decidir isso é o próprio surdo. Não é o ouvinte que, de repente, é dono de uma ONG que trabalha com surdos, né? Mas é o próprio surdo. Além de tudo isso, como que as pessoas fazem para participar? É só de Guarulhos? Ou de outras regiões também podem ser atendidas? No caso do Braille, eu te digo que nós temos alunos de Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra, ele chega a gastar 3 horas da cidade dele, da casa dele, até Guarulhos, para poder ter 1 hora de aula e depois mais 3 horas para voltar. 7 horas para aproveitar uma. Né? Então, gosta muito. Tem um aluno que é de Bragança Paulista, que também não tem outro lugar para aprender a música em Braille, a não ser aqui em Guarulhos. Mas também tem o programa Música do Silêncio, né? O que é esse programa? Esse é um projeto, né, de uma big band de inclusão musical. Então, é a menina dos meus olhos, né? Que é um trabalho que envolve aluno surdo, aluno ouvinte da Escola Pública de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Então, são alunos carentes da periferia, né, e alguns deles com deficiência auditiva. Então, como você está dizendo aí, é da Prefeitura de São Paulo, não tem a ver com o Conservatório Municipal aqui de Guarulhos. O Conservatório ele tem o curso de música com deficiente auditivo, mas é um curso mais regular, não é a formação de uma banda. É para dar noções, mais parte das noções. A banda Música do Silêncio acontece em São Paulo. Ah, legal. E assim, pessoal, para participar, como o pessoal faz para se inscrever aí no projeto? Você falou que é no começo do ano, mas como que é feito? Tem alguma seleção? Como que acontece? Não, a seleção, na verdade, ela vem pelo... a pessoa precisa ser pelo menos alfabetizada. Né? No Braille, tem que conhecer a escrita e a leitura Braille. E com a relação à pessoa surda, precisa conhecer língua de sinais, né, que é a Libras. Então, mas o coral, a parte da banda do surdo é por Libras. Por Libras. Não é que nem no filme que a gente estava falando não, que é por cores, nem nada. Então, a gente até utiliza da tecnologia, sim, né? Você lembra aqueles sequenciais que tinha vermelho, amarelo, né, azul. Né? Então, ele, na verdade, ele é um sequencial e praticamente é um metrônomo. Então, pra gente, utiliza como se fosse um metrônomo. Certo. Quando ele vai tocar, porque o surdo também toca instrumento de sopro, não só de percussão, né? Então, quando ele vai tocar um sax, por exemplo, a gente coloca um software de gravação, um software de edição de áudio. Perfeito. E onde você consegue ter ali um analisador de espectro e um afinador. Sim. E então, ele tocando o instrumento, ele sabe o quanto de intensidade ele está dando e qual a frequência, se a coluna de ar dele está chegando na nota, quer dizer, se a nota está afinada ou se ele está aquém. Legal. Então, porque assim... no início, o aluno surdo, quando ele ia tocar o instrumento, é incrível isso, né? Ele pegava o instrumento, apertava a chave e cantava. E não percebia que não era o instrumento que estava tocando, era ele que estava cantando. Eu não tinha essa diferença. Não, porque o surdo tem uma dificuldade grande para assoprar. Mas isso o fato de não ter a fala não influencia na incidência de ar, na emissão de ar. Ele só não entende esse processo.
né? Por exemplo, surdo para soprar vela de aniversário é horrível. E conta um pouquinho assim pro pessoal de casa agora da sua experiência, que você andou aí, você falou que teve em Goiás, né? Conta um pouco da sua experiência e fora do país também, né? Como que acontece? Você leva o pessoal, como que isso é custeado, tem apoio, como que é? Normalmente a Petrobras tem apoiado muito esse projeto. Certo. Né? Então, nos cursos de capacitação, de formação de multiplicadores, a Petrobras apoia bastante através de um programa chamado Mundos e Braille, que aí é responsabilidade da Dolores Tomé, que é de Brasília, da Universidade de Brasília, e o Antônio Borges, que é da UFRJ. Então, eu faço parte da equipe e a gente faz essa capacitação no Brasil afora aí. E a parte da música com o surdo, né? Então, a apresentação do grupo tem chamado muita atenção da comunidade surda. Falo assim, eu queria, mas sempre me disseram que eu não posso. E aí tem uma percussionista surda, escocesa, chamada Evelyn Glennie. Ela veio ao Brasil a primeira vez em 2004. E ela se apresentou nada menos que com a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E excursionou pela Europa, pelos Estados Unidos. Sim. E essa percussionista surda, a Evelyn Glennie, ela é talvez a pessoa surda de maior destaque na música no mundo. E ela passou por uma situação dessa, porque ela ficou surda, ela não nasceu surda. Sim. Então, aos 12 anos, o médico disse para ela, falou assim, olha, você está perdendo cada vez mais rápido a sua audição, você vai ficar surda profunda e você não pode mais fazer música. E aí ela, né, falou assim, mas peraí, até 20 minutos atrás eu podia, agora né? Não posso agora mais. A ciência me diz que eu não posso mais fazer. Eu não posso mais fazer do jeito que eu fazia, né? Mas e hoje ela toca 1000 instrumentos, ela se formou em composição e regência em Londres, através de muita briga judicial também. Né? Bom, Fábio, deixa para o pessoal de casa o telefone de quem quer se informar como funciona direto o projeto, né? Ou como entrar em contato com vocês. Qual o telefone? O telefone do conservatório é 2087-7440. Também pode entrar no blogzinho que nós temos. Pode passar, por favor. bandamusicadosilencio.blogspot.com. Obrigado, Fábio. O assunto hoje foi muito interessante e esclarecedor. É bom para quebrar um pouco esse paradigma que o pessoal acha que quem tem dificuldade auditiva, dificuldade visual, não pode participar da música. E se você tem dúvidas, críticas e sugestões, ligue para a gente, 2464-1796, ou mande e-mail, tv@ong.br. Não esqueça de acessar também o nosso canal no YouTube. Um forte abraço e até o próximo programa.